não criamos ainda uma alternativa ao sistema de justiça. A gente precisa criar uma justiça informacional, que seja uma justiça da informação, que comunique. Isso é um ponto. Precisamos de uma justiça que crie alternativas a si própria, aos seus modelos tradicionais, aos seus paradigmas tradicionais. E precisamos de um modelo de sistema de justiça que também dê amplitude a formas comunitárias de justiça, formas paralelas de justiça. Então, tudo isso você pode alcançar com a justiça restaurativa. Você pode ter justiça restaurativa transformando o próprio sistema de justiça, você pode ter justiça restaurativa como uma alternativa ao sistema de justiça, e você pode ter justiça restaurativa como um processo de comunicação dentro da justiça. Então, isso é que é justiça. A justiça restaurativa é uma justiça que ela funciona para tomar decisão, mas para diálogo apenas, né? Ou para resolver conflitos, rupturas. Então, essas três dimensões da justiça restaurativa podem ser de grande valia para a construção de um novo sistema de justiça penal no país. E a partir dessas reflexões, eu trouxe só algumas perguntas, né? Eu não tenho nenhuma pretensão, nem aqui, nem na sala de aula, como professor de criminologia, de ensinar nada a ninguém, né? Eu mesmo estou na sala de aula como alguém que está procurando um processo de transformação de si próprio, se utilizando dos alunos e vice-versa, mas estou longe de ter alguma pretensão de ensinar algo a alguém, de acreditar que alguém pode aprender algo comigo, né? Muito distante. A primeira vez que eu tive essa percepção, né, eu acho que foi transformador para mim, isso foi restaurativo também, né? Abandonar a dogmática, né? Foi a primeira coisa que eu fiz na academia, foi abandonar a dogmática. Embora eu trabalhe com a dogmática e entenda a sua importância, mas hoje estou, vamos dizer, num tipo de reflexão mais de busca mesmo, de busca de um eu existencial, e encontrei isso na justiça restaurativa, né? A justiça restaurativa, ela dá acesso às pessoas pela busca desse eu existencial, enfim, dessa pessoa que cada um é, dessa riqueza humana das pessoas. Então, quais são essas perguntas que eu trouxe aqui rapidamente, só para utilizar como modo de reflexão, que vocês próprios também possam pensar na sua humanidade, e vocês pensando na humanidade, eu também vou construir a minha humanidade. A primeira pergunta que eu coloquei aí: quem são os excluídos na pós-modernidade? Quem são os excluídos na pós-modernidade? A pergunta que Elane me fez, eu agradeço muito a ela por ter me convidado nesse evento, principalmente participar de uma mesa com o professor Dominique. Justiça restaurativa para quem? Essa é a grande questão. Para quem é justiça restaurativa? Eu nunca poderia, ou vocês nunca poderiam imaginar que essa justiça restaurativa é para pessoas que cometem crimes. Não. Bem, justiça restaurativa, segundo eu penso, não trabalha com o conceito de crime, com essa categoria crime. A categoria crime é uma categoria da dogmática penal, é uma categoria dos métodos tradicionais de resolução de conflito. Só que esses métodos tradicionais de resolução de conflito, eles precisam de transformação, porque a própria sociedade, o próprio conceito de ordem foi transformado. A ideia de ordem social, ela foi rompida no que nós chamamos de pós-modernidade, ou qualquer outro termo que vocês queiram dar. Mas, então, é preciso a gente pensar uma criminologia da pós-modernidade. Como refletir a pós-modernidade e como trazer essas reflexões para dentro da criminologia. Duas coisas que eu penso, criminologia da pós-modernidade e criminologia pós-moderna, né? A criminologia pensando a pós-modernidade e a própria pós-modernidade construindo um saber criminológico. Que saber é esse? Que saber é esse? E que saber, vocês e eu, como professor aqui na universidade, que saber a gente está aprendendo, e se esse saber que vocês estão aprendendo e eu estou ensinando muitas vezes, é suficiente?
para esses tempos em que vivemos? Eu penso que não. Eu penso que a ideia tradicional do sistema dogmático, de tudo que é ensinado, ou de muita coisa do que é ensinado, não tem utilidade. Podemos utilizar muita coisa do que já foi construído nesse saber dogmático penal, desde o século XVIII em diante, podemos utilizar, mas acabou o sonho. Isso é o que a gente pensa, ou pelo menos como um criminólogo, refletindo a pós-modernidade. Acabou o sonho, gente. Acabou o sonho de Beccaria. Acabou o sonho de Feuerbach, acabou o sonho de Bentham, acabou o sonho de Lombroso, acabou o sonho de Ferri, de Garofalo, acabou o sonho dos criminólogos tradicionais, acabou o sonho do século XVIII, o sonho do século XIX. E agora? Para onde é que a gente vai? Essa é a minha questão. Para onde a gente vai? De que forma esse sonho foi destruído? Quem são os excluídos? Quem são os excluídos? Vocês e eu, nós sabemos quem são esses excluídos. Mas isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Isso é insuficiente. Quem são os excluídos? Os excluídos não são as pessoas que nós estamos pensando. Se eu perguntar a vocês quem são os excluídos, vocês vão me dizer. Eu sei quem vocês estão pensando. Mas eu estou dizendo que os excluídos somos nós. Os excluídos somos nós, não eles. Os excluídos, para que você tenha acesso aos excluídos, você precisa entender os processos de exclusão. Os processos de exclusão são muito mais amplos do que os excluídos. Os excluídos são alguns produtos visíveis ou invisíveis desse processo, do processo de exclusão. E nós somos os autores do processo de exclusão. Nós, os insiders, somos os autores do processo de exclusão. O que é que eu quero dizer com processo de exclusão? E o que é que danado isso tem a ver com justiça restaurativa? Isso tem a ver com justiça restaurativa. Porque é o processo de exclusão que faz o rompimento de laços. Faz o rompimento de laços sociais. E o que é que o sistema de justiça tradicional faz com relação ao rompimento de laços? O que é que o sistema de justiça tradicional propõe? Quando eu coloco o sistema de justiça tradicional, eu incluo aí também todo o sistema de justiça, todas as instituições, igreja, família, e por aí vai. Sindicatos, partidos políticos, academias, professores, todo mundo. Moderno, né? Produto, filhos do saber moderno. O que é que essas pessoas propõem para a quebra de laços? Para o rompimento de laços? O que é que eu proponho lá em casa? A gente propõe correção. Nós propomos correção. Faça assim, seja daquele jeito, faça isso, né? Sempre um comando meu para você, que você, se obedecer, você vai alcançar. Isso é o modelo de correção, correcionalismo criminológico, ou teoria, ou doutrina do tratamento. A gente estuda muito isso em sala de aula, né? Mas os alunos nem têm acesso a esse tipo de informação que eu estou tendo agora, porque muitas vezes a aula não permite que a gente faça um outro tipo de reflexão sobre isso, uma crítica sobre o modelo de correção. Os laços rompidos, e aí esses laços, na base deles estão os conflitos, e os crimes, e violência, e desentendimento. A gente sempre corrige. É sempre o meu ego, né? O meu ego querendo dizer alguma coisa para o de outro, ou seja, diferente. E veja, e são
modelos, a gente corrige o outro a partir de modelos. Modelos. Eu e vocês, culturalmente, construímos esses modelos. Né? Não só o modelo padrão, né? O American Way of Life, que serve também de modelo padrão para o Brasil. É um modelo de pessoa ideal. Quem é o modelo de pessoa ideal? E dentro desse modelo de pessoa ideal, a gente vai tirando milhares, dezenas de conceitos ou de submodelos. Em quantos anos a mulher deve sair de casa? Em quantos anos o homem deve começar a trabalhar? Quantos filhos uma mulher deve ter hoje em dia? Vocês viram a campanha da prefeitura lá do Rio Grande do Sul, né? Vocês viram recentemente. Um outdoor enorme, a prefeitura dizendo que não tenha filhos quem não pode criá-los. Isso é um modelo. Isso é um modelo. Não tenha filhos quem não pode criá-los. Você está velha demais para casar. Você está vestida como um homem. E vocês casaram, vocês já ouviram isso? Casaram, vão ter filho quando? Vão ter filho quando? Já passaram da hora de ter filhos. Olha os modelos. Olha os modelos. E olha, culpa, repressão, correção. Alguém dizendo o que eu tenho que fazer. Alguém dizendo que eu tenho que fazer. E aí eu vou no lugar, eu vou na igreja, eu saio da igreja, vou na família, vou lá no trabalho, e esses modelos sendo martelados. Por que vocês estão, por que vocês não casam? Há 10 anos, noivos. Já deveriam ter casado. Ou a solteira que diz: eu não pretendo me casar. Que absurdo, é lésbica. Ou a casada, ou o casal casado que diz: nós não queremos ter filho. Mãe, socorro, meu Deus, não quer ter filhos. O ideal, o modelo, o padrão. E a pergunta é, será que a sociedade de hoje admite mais modelo, padrão? Porque modelo, padrão é a visão de sociedade consensual. Sociedade consensual. Existe, vamos dizer, uma consciência coletiva, uma consciência coletiva, todo mundo dividindo. Mas isso foi um projeto da modernidade do século XVIII, do século XIX. Um projeto, um sonho de construir uma sociedade de todo mundo com a mesma consciência, todo mundo pensando do mesmo modo. E aí eu me digo, veja, se existem tantos modelos, existe um grande modelo padrão de pessoa, e a partir daí a gente vai idealizando as proibições, as correções, as imperfeições do sujeito, e mentalizando qual é o sujeito ideal e quem são os excluídos. Quem são excluídos, senão todos nós, dentro desse processo de exclusão? Como é que isso é feito? Como é que se constrói na sociedade os processos de exclusão? E se você entrar em um processo de exclusão, perceba, você vai ser excluído. Você se insere na exclusão. Então, se a gente vive numa sociedade, John Kong fala isso, uma sociedade excludente, o que danado é sociedade excludente? Mas eu não quero falar de sociedade excludente, quero falar de justiça restaurativa. Então, para falar de justiça restaurativa, a gente tem que falar de uma sociedade ao contrário da excludente. Seria a sociedade de acolhimento. Acolhimento. Como é essa sociedade de acolhimento? Como a gente reverter, o professor Alvino Sá fala demais disso, já esteve aqui em um seminário do CSSA falando sobre processos de construção de inimigos.
como a gente reverter esses processos de exclusão para construir um sistema social de inclusão, de acolhimento. E será que nós temos uma sociedade de acolhimento? Será que nós temos uma sociedade de acolhimento? Como começa um processo de acolhimento, de exclusão? Como é que a própria, vamos dizer, a ideia de consenso, de que nós estamos pensando do mesmo modo, as pessoas, se nós acreditamos numa sociedade de consenso, de que todo mundo tem a mesma convicção, todo mundo pensa, e quando quem não pensa igual, a gente vai querer corrigir. Você deve ser assim, você deve fazer isso, você deve casar, você deve ter filhos, você é culpada. Todos esses conceitos são conceitos excludentes e são conceitos aprendidos aqui na academia, ensinados por professores como eu. Processo penal ou processo civil, ou muitas das nossas disciplinas são disciplinas carregadas de exclusão. Nós discutimos, eu decretei separações judiciais com base em culpa. Culpa é um conceito de exclusão. Culpa é um conceito de exclusão. Justiça restaurativa não trabalha conceitos excludentes. Não trabalha a ideia de responsabilidade individual baseada na culpa, no erro, no você devia ter feito isso. A própria Constituição da modernidade, ou seja, um projeto para o futuro, a divisão, a separação dos saberes na academia são formas de exclusão. Nós separamos, dividimos, vamos para a aula D, vamos ter matéria sobre isso, o conhecimento, não é? Em compartimentos, especializações. Isso é a construção do saber na modernidade. Isso caiu. Porque a construção em saber, e Foucault explora muito isso, né? Essa divisão dos saberes, né? Essa separação, se você observar, já começa as especializações, e as especializações são processos de exclusão. Você cria a academia, cria um sacerdote que vai dizer, no conhecimento especializado dele, o que você tem que fazer. Você vai para o psicólogo, e o psicólogo, no conhecimento especializado dele, vai dizer o que você vai ter que fazer. E você vai para o orientador de família, e o orientador de família vai dizer o que você tem que fazer. E você vai na mãe de santo, e a mãe de santo diz o que você tem que fazer. E nada dá certo, mas nada vai dar certo desse jeito. Porque cada um, e aí isso é um projeto de justiça restaurativa. Cada um é um. Não tem mais correção. A modernidade, imagine o seguinte, uma vila, ou uma cidade muito pequena aqui no Rio Grande do Norte, Serra do Mel. Você vai em Serra do Mel, acesso ainda difícil, quase não tem placas para chegar em Serra do Mel, e você encontra lá em Serra do Mel um trânsito muito simples. Muito simples. Eles não precisam de guardas, eles não precisam de placas, eles não precisam de quebra-molas, eles não precisam de regras. Mas o mundo não é mais Serra do Mel. O mundo, imagine uma Serra do Mel que de uma hora para outra, né, nós entramos no século XX com 5 bilhões e daqui a pouco, mais alguns anos, vamos atingir 9 bilhões de habitantes. O Brasil já tem 200 milhões de habitantes. Então, essa complexidade fez com que a gente tivesse que multiplicar as regras e abandonar o modelo tradicional de consenso. Mas quando nós abandonamos o modelo tradicional de consenso, ou seja, que todo mundo agora tem um modelo, abandonamos o modelo de que
existe uma pessoa ideal, ou pelo menos nós não conseguimos fazer com que vocês sejam essa pessoa ideal, e cada um agora pensa de um jeito. Quando ficou claro, está claro que a gente não vai realizar um modelo ideal, e que cada um agora pensa de um jeito, a gente tem que mudar tudo. A gente tem que romper paradigma do sistema social, romper a ideia de ordem social, romper a ideia de ordem social. E Dominique foi preciso quando falou em placas, né? Sistema de justiça como placas que dão a sustentação. Romper com essas placas, com a estrutura, isso é muito difícil. Dá para passar. As formas de exclusão, né, são muitas. O sujeito está excluído de quê? Nós estamos excluídos de quê? E para a gente saber de que nós estamos excluídos, basta olhar o espaço. Nós estamos excluídos dos espaços geográficos, né? A Serra do Mel cresceu muito, e aí nós temos, vai lá, condomínios fechados, espaços privados. Nós estamos privados ou excluídos dos espaços geográficos, estamos excluídos de acesso, muitas pessoas estão excluídas de acesso aos bens materiais. O desemprego é uma forma de exclusão. O desemprego é uma forma de exclusão, porque impede de você realizar um modelo de sucesso da sociedade. Nós estamos excluídos da voz. As pessoas excluídas, elas não possuem voz, elas não possuem reconhecimento, elas não possuem audição. Nós não conseguimos ouvir essas pessoas. E justiça restaurativa é a justiça da escuta atenta. De quebrar a invisibilidade do sujeito. O que é que você, sujeito, tem para dizer? O que é que você tem para nos dizer? Eu te escuto atentamente. Eu me lembro muito bem de uma prática de justiça restaurativa. Eu penso que pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer espaço, de uma audiência em que o réu estava falando de alguma coisa que eu considerei importante, que ele queria dizer alguma coisa, e eu perguntei mais sobre aquilo, e aquilo já estava saindo do caso, e o promotor ficou inquieto com isso e pediu que eu interrompesse aquelas perguntas. Não é? Eu me lembro muito do depoimento de Lula a Sérgio Moro, quando Lula queria falar de alguma coisa que saía do caso, Sérgio Moro ou o promotor, alguém interrompia e pedia que ele voltasse ao caso. Mas isso é próprio da justiça. A justiça não tem escuta atenta. Não tem escuta atenta. É próprio da especialização do conhecimento. Já estou terminando. Como incluir, então? Como acolher? Como incluir? Como acolher as pessoas? Como ter um sistema de justiça de acolhimento que faça uma compensação ou consiga desconstruir os processos de exclusão da sociedade? Como acolher? E de que forma nós estamos acolhendo? Será que o modelo vamos pegar o caso de Débora Seabra. Eu acho que é emblemático o caso de Débora Seabra. A professora com Down, que foi criticada publicamente por uma desembargadora no Rio de Janeiro. E criticada porque ela estava ensinando alunos. Ela como professora assistente de uma sala de aula do Colégio da Neves aqui em Natal. Veja o que deve ser a sociedade de acolhimento a partir do caso de Débora Seabra. A sociedade de integração, que é, vamos dizer, essa que nós temos hoje, na integração, um aluno, entre aspas, com alguma deficiência,
um aluno com alguma deficiência, ele é integrado, mas ele é integrado sem mudar os outros alunos. E a escola faz alguma adaptação superficial para que ele se integre ao conjunto. Ele se integra ao conjunto. Então, uma escola, ela pode receber alunos especiais, e o nome especial já está me dizendo que essa escola não é de acolhimento. E se eu estou dizendo que ele é especial, eu estou dizendo que eu estou aceitando um diferente, e aceita esse indiferente fazendo adaptações superficiais. Eu tenho uma amiga que ela tem um filho aqui numa escola de Natal, e o filho dela, ela tem, é autista, e quando toca a chamada, como o som é alto, ele entra em desespero. E ela já falou por diversas vezes para que se diminuísse o som da chamada, e a escola ainda não fez isso. Isso é escola de acolhimento? Porque no modelo, vamos dizer, de integração, que é um modelo que falseia a exclusão, falseia os processos de exclusão, as pessoas diferentes estão entre os normais, mas os normais se adaptam pouco, ou criam rampas. Rampas não integram nada, não. Rampas não integram nada, não. Banheiros de acessibilidade não integram nada, não. As pessoas excluídas ou com deficiência não estão aqui por quê? Porque por falta de rampas? Por falta de acesso? Por falta de outra coisa que a gente não consegue, é invisível. Por falta de processo de acolhimento. Por falta de processo de acolhimento. Acolher exige mudança de paradigma, e é isso que a gente estava falando sobre justiça restaurativa. Acolher exige mudança de paradigma, mas um paradigma muito difícil de quebrar, que é o meu. Eu que sou o normal. Acolher implica em mudar a si próprio. Para que eu acolha alguém, eu não tenho que pensar olhando para ele é diferente e eu vou aceitar. E vocês podem observar que nesses processos de integração da sociedade, que falseiam os processos de exclusão, essas pessoas com deficiências, elas são invisibilizadas, né? Elas são colocadas, né, em espaços em que não são vistas, porque causa desconforto para as pessoas. Causa desconforto para uma desembargadora saber que existe uma professora com síndrome de Down em uma sala de aula de alunos, entre aspas, normais. Porque isso rompe com o modelo de consenso. A ideia de inclusão, isso é uma ideia muito cara para a criminologia, ou seja, para perceber os conflitos, implica você entender que não existe o diferente. Não existe o diferente. Porque cada um é diferente. Cada um é diferente. Cada um é especial. Obrigado.